Glitch Productions, uma das maiores, se não a maior empresa de animação indie que nós temos hoje em dia, pois simplesmente as suas animações são um grande sucesso, como por exemplo Murder Drones, Digital Circle, O Distrito dos Lampejos, Cavaleiros de Guinevere e também o seu novo projeto Gameoverse. Além de criar suas animações originais, a Glitch também ajuda várias produções indies pela internet, como por exemplo Lucky Daisy, porém é aí que a gente entra no problema da Glitch, e é sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje. Olá, pra você que não me conhece, eu sou Rian, e bem, no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o problema da Glitch. Primeiro, obviamente eu não vou cuspir no meu próprio prato, porque assim, eu já fiz muitos vídeos falando sobre a Glitch Productions, eu já falei muito sobre Murder Drones aqui no canal e também outros pilotos da Glitch. O único projeto que até agora não falei sobre foi Digital Circle, mas pode ficar tranquilos, pois no futuro nós teremos vídeos falando sobre Digital Circles aqui. E bem, uma das coisas que eu mais vejo pessoas criticando a Glitch é principalmente o fato deles estarem aqui na internet, e por causa disso, o apoio para suas produções são bastante curtas. Vamos ser sinceros, criar uma animação é mas muito complicado e caro, pois querendo ou não, você vai ter que ter todo um elenco que vai ajudar nessas produções, como por exemplo, diretores, produtores, roteiristas, showrunners, animadores, pessoas para criarem músicas e assim por diante. Basicamente, é um grandíssimo projeto cheio de várias pessoas trabalhando. E bem, recentemente a Glitch acabou confirmando que existe uma boa quantidade de animadores trabalhando em seus projetos, mas não muda o fato que ainda é uma quantidade muito pequena se comparados a outras empresas, como uma gigante tipo a Disney, Netflix e assim por diante. Mas ok, eu entendo porque, quer ou não, a Glitch continua sendo empresa indie. Mesmo tendo animações que foram lançadas nos streams, eles continuam focando aqui na internet, principalmente no YouTube, onde o seu maior apoio monetário e que também ajuda essas produções a ficarem vivas é a venda de produtos, como por exemplo, bonecos, vinis, artbooks e assim por diante. São coisas que são bom para os dois lados, pois a Glitch consegue ganhar muito dinheiro com essas vendas, como também recebendo um produto da sua série favorita do estúdio. E bem, pra mim, esse não é o maior problema da Glitch, porém muitas pessoas acabam falando que é um problema, principalmente porque, querendo ou não, da meio disso, essas produções boas não conseguirem muito engajamento e com isso, menos venda de produtos, graças a isso, essas séries serem canceladas. Porém, por enquanto, nenhuma série da Glitch foi cancelada e, pelo que a gente pode ver, a venda de produtos são bastante bem sucedidas e conseguem manter essas produções. Sem contar que eles conseguem alguns patrocinadores e também vender essas séries para outros estúdios, como por exemplo a Netflix e a Amazon Prime, que acabaram comprando tanto o Digital Circle como também o Murder Drones. E com isso eles acabam ganhando dinheiro vendendo essa série para esses streams e com isso pagar suas novas produções. Então assim, para mim, eu não tenho nenhum problema com isso. Porém, meu maior problema e também o meu maior medo sobre a Glitch é principalmente a internet. Eu sei, parece meio irônico falar isso, porque querendo ou não, a Glitch é uma empresa criada para a internet principalmente, criando desenhos que claramente pessoas que consomem a internet vão entender as piadas, vão entender o humor e assim por diante. Porém, é aqui que entra o meu problema. Imagina o seguinte, existe uma pessoa que não consome internet como nós conhecemos, que somos fãs da Glitch, que a gente acompanha muitos memes, muitas piadinhas sobre a comunidade e assim por diante. Para essa pessoa assistir um desenho que tem muitas dessas piadas, pode até passar ileso, porque querendo ou não, essa série consegue se manter sem você entender os contextos. Mas quando vocês entendem os contextos, acaba ficando muito melhor e muito mais engraçado as piadas. Um exemplo muito claro disso é o episódio 4, onde no finalzinho do episódio, quando o Caim começa a bugar, aparece um monte de referências a memes que tem na comunidade de Tal Circo, principalmente relacionados ao Caim. Mas é esse ponto que eu quero chegar. Essas séries do estúdio conseguem se manter sem a pessoa entender as piadas? Na minha humilde opinião, sim. Outra coisa que também é um problema no estúdio é o sucesso repentino que essas séries têm. Eu sei, novamente, vai parecer irônico, mas segue meu raciocínio. Muitos dos criadores de desenho da Glitch acabam sendo bastante odiados por terem finais do jeito que eles querem. Novamente, parece irônico, mas eu não tô brincando aqui. That's why he's crazy. Okay, this guy, I kind of want him to die. Muitas pessoas ficam estressadas com o final da série de Murder Drones. E assim, na minha humilde opinião, sim, tinha como melhorar algumas coisas, porém não muda o fato que é um episódio bastante divertido e que para mim, como fã da série, me diverti bastante assistindo. E só lembrando que existe uma grande diferença entre você criticar o desenho e simplesmente ameaçar a vida do criador. Porém, por exemplo, vamos imaginar Digital Circle, que é um desenho que é muito maior do que Murder Drones. Foi mal, foi Murder Drones, mas a gente tem que aceitar aqui os fatos.
porra, vai tomar no... Sendo hoje o carro-chefe do estúdio. Imagina se o final da série é odiado por todos os fãs. Imagina o quanto esses fãs vão simplesmente hatear a criadora, a Gooseworks. Que nem, por exemplo, aconteceu com o Lion Vix, com o final de Murder Drones. Isso é algo que eu obviamente não concordo, porém infelizmente acaba acontecendo bastante. Principalmente porque essas séries têm como maior fanbase o público infantil. Eu sei que essas séries não são pro público infantil, obviamente, tanto que em Murder Drones tem muitas cenas que representam coisa violenta. E também Digital Circle tem muitos temas pesados, como por exemplo as novas séries também da Glitch recentemente, como Distrito Lampejos, que mostra explicitamente gente morrendo, sangrando e assim por diante, como também Cavaleiro de Guinevere, tem algumas cenas bastante violentas, principalmente envolvendo a própria princesa. Então assim, mesmo que esse desenho seja focado em um público um pouco mais crescido, entre 12, 14 e 16 anos, acaba chamando muita atenção das crianças. E bem, vocês sabem como são crianças, eles acabam não aceitando como uma série acaba desenrolando e acaba simplesmente hateando a animação. Se no final do desenho o Jax acaba ficando sem ninguém, pode se preparar porque vai ter crianças tacando fogo em ônibus. E é aqui que novamente volta pro meu ponto inicial. Um dos maiores problemas da Glitch, infelizmente, é a própria internet. Tanto pelo público que acaba assistindo as suas animações, como também o seu poder monetário, que infelizmente é muito curto se comparado a outras empresas. Eu fico muito feliz que a Glitch sempre se preocupou com seus criadores, sempre tentou ajudar eles, porém não muda o fato que com esse poder que a Glitch tem recentemente, muitas pessoas acabam utilizando para coisas ruins. Tanto que muitas pessoas começaram a atacar a Gooseworks porque simplesmente ela confirmou que a Pomni e o Jax são os personagens principais do desenho Digital Circle. Tudo bem que você pode falar que os outros personagens também são importantes para as tramas, porém não muda o fato que a Pomni e o Jax são os principais núcleos e também os personagens mais importantes desse desenho. I never expected one of the things that people would get mad at me for would be making the show focus on the two main characters. I was like, oh, I didn't even know you could get mad about that. It's like building up the show to be about Pomni and Jax. It's like, oh, people are actually really upset about that. I'm sorry. Então por causa disso, muitas pessoas, principalmente crianças, acabaram ameaçando ela, dizendo que ia fazer doxy com ela, simplesmente porque ela acabou confirmando que o seu personagem favorito não é o personagem principal do desenho. Então aqui que a gente volta pro começo do vídeo e relembra o primeiro ponto que eu falei aqui, que no caso, o maior problema da Glitch é a internet. Mas que é essa que eu tô olhando? Quem diria que as nossas ações têm consequências? E daqui pra frente só vai piorar. Ai, não. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Como eu disse ao decorrer do vídeo, eu continuo sendo bastante fã da Glitch e eu acho que a empresa continua sendo bastante boa para criadores indies que querem finalmente tirar o seu projeto do papel. Porém, muito fato que o poder que a Glitch hoje tem na internet, com muitas pessoas conhecendo a empresa e assim podendo atacar abertamente ela, isso acaba se tornando um problema que infelizmente continua voltando para a empresa a cada ano e também a cada novo projeto. Eu espero que isso mude porque infelizmente isso é algo bastante comum, principalmente em produções aqui na internet. Não é o caso apenas da Glitch, mas é isso. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!